Finalmente, pessoal, 15h35, estamos aqui com 5 minutinhos de atraso, mas isso não vai mudar em nada. Tenho certeza a experiência que a gente vai ter aqui com vocês, com todos nós aqui, nesse podcast sobre observabilidade. Esse tema aqui, ontem a gente esteve lá na AWS Summit, né? E a gente ouviu falar muito sobre observabilidade, sobre monitoramento de processo e etc. E eu acho que o time é perfeito, Fabrício e Igor, para a gente poder falar sobre esse tema. E aproveitando que eu já mencionei o nome de vocês, por favor, se apresente, senhores. Igor, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Igor Simões, eu sou Principal Solution Engineer para a Dynatrace aqui. A ideia é hoje a gente conversar um pouco sobre observabilidade e também mostrar como a gente consegue fazer isso no mundo SAP. Boa. E você, Fabrício? Bem, eu sou o Fabrício Cordeiro. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com o SAP desde 99, provavelmente eu sou o mais novo aqui dessa turma, né? E lidero aqui a área de SAP na SoftwareOne para Latinoamérica e vamos ter uma boa discussão aí com o Igor, com a Dynatrace, que é nosso parceiraço aí nessa missão de trazer observabilidade para os processos de negócio das empresas. Bom, em falando observabilidade, eu acho que a gente precisa colocar todo mundo aqui na mesma página, né? Porque esse é um termo aí que, para alguns, eu acho que é bem conhecido, né? Talvez para todos vocês, para outros nem tanto. Então, acho que vamos partir aqui, então, de uma premissa do que é observabilidade. Então, vou começar com você, Igor. Me conta aí. Que trouxe é esse? Observabilidade? Aí a gente fala assim, alguns falam, mas é a mesma coisa, monitoramento, é só para vender mais tecnologia. O que é observabilidade na visão mesmo, assim, técnica, inclusive com o olhar da Dynatrace? A observabilidade é a evolução do que era a monitoração no passado, né? Então, no passado, a gente conhecia nossos servidores por nome e sobrenome, né? A gente sabia os nossos monolitos onde eles estavam, né? Era comum chegar numa aplicação, numa empresa, e ela tinha 3 servidores ali para servir uma aplicação que está exposta para os clientes. Hoje, o mundo não é assim, né? A gente tem muitos sinais, a gente tem log, a gente tem trace, a gente tem métrica. Essas métricas são métricas de infraestrutura, são métricas de negócio, são métricas da própria aplicação, que a gente precisa correlacionar isso tudo. Então, criou-se o termo observabilidade, que é uma visão holística da aplicação. Você tem uma métrica de tempo de resposta, por exemplo, e você pode ter informação nos logs que te dão mais evidência do que qual o motivo que está vindo aquele problema de tempo de resposta. Então, a observabilidade é você juntar métrica, logs e traces, não só da parte de TI, mas também da parte de negócio, para conseguir observar a aplicação de forma bastante consistente. Peraí, vamos colocar aqui, então, de uma perspectiva aqui, de um lado não técnico, talvez, pessoas como eu que vão acompanhar esse podcast vão ver depois. Então, basicamente, eu poderia afirmar que é mais do que você ficar só olhando ali se a aplicação está boa, está ruim, etc. É você olhar o processo como um todo. Exato. Se eu for monitorar um processo de compra, desde a hora que eu entro no sistema ali, coloco o pedido, até a hora que sai lá a nota fiscal. Eu monitoro tudo isso aí. Antigamente, eu só ficava olhando a infraestrutura. Exato. E quando a gente fala de observabilidade, a gente está falando sobre um conceito que olha infra, processo, aplicação, tudo. Sim, de maneira completa. De maneira completa. Era um problema comum, tá tudo verde na TI. O cliente está na fila, não consegue vender. Por quê? Porque você tinha outros problemas na aplicação que não estavam sendo... A gente nem sabia que existia, né? Então, a observabilidade vem para dar essa visão completa de todo o ecossistema da aplicação. Legal. Mais para frente, a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse tema aí. E aí, Fabrício, se aproveitando que você é o cara do SAP aqui, que está nessa conversa aqui, como é que isso conversa com o nosso RP, com o SAP? Tem gente aqui, né, um monte de clientes aqui que tem sistema SAP. O que observabilidade conversa com esse mundo, esse universo SAP que é tão complexo? Bem, a observabilidade cada vez mais está sendo empregada na linha do processo de negócio. Porque você precisa estar, né, como vocês mencionaram, observabilidade vai abranger o processo, ou seja, tem que sair a nota, tem que sair o pagamento, ou seja, a empresa tem que funcionar. E para você, num ambiente complexo como é o SAP, você ter toda essa observabilidade de log, trace, correlacionar, seja infraestrutura de TI, seja operação de negócio, seja o comportamento do usuário. Então, humanamente isso é impossível, sabe, Júnior? Você precisa empregar conceitos de tecnologias hoje em dia, como a inteligência artificial, machine learning, para triturar todos esses dados, são coletados, que são gerados, né, para poder dar essa observabilidade para a operação, né? Então, no SAP, a gente acaba até também trazendo uma questão que é, o SAP pode ser o coração da empresa, é o RP,
né, onde vai estar o pedido de compra, o pedido de venda, o estoque. Pô, as empresas cada vez mais usam temas especializados, né? Para fazer inovação, para fazer produtividade, e estão fora do SAP. Só que acontece? Todo mundo quer ou beber informação do SAP ou escrever informação do SAP. E aí os processos acabam, às vezes, nascendo fora do SAP, passando pela SAP, saindo do SAP. Como você ter essa visão, fim a fim, do todo? É muito difícil você conquistar. Então, essa questão da observabilidade vem justamente trazer essa visão fim a fim do todo. Não adianta você ter o melhor SAP monitorado se o processo não está finalizando da maneira correta. Vocês estão me dizendo aqui, na minha época de key user de SAP, me lembro quando a gente ia fazer a parametrização, todo o SAP não atendia, a gente fazia isso via procedimento. Você tinha que criar um fluxo lá, um fluxograma, um procedimento, etc. E aquilo que você fala que é sair do SAP e voltar para o SAP. Está dizendo agora que, desse conceito de observabilidade, a gente consegue monitorar aquilo que está fora do SAP. Ou seja, começou ali no SAP, voltou o SAP, a gente consegue pegar tudo. Porque às vezes o problema não está dentro do RP, não está na infra, mas está ali no processo de todo, ou alguém que não seguiu. Dá para pegar isso também, Fabrício? Dá para pegar isso aqui. Está inventando não, né? Não. Como é que pega isso aí? Tanto é que eu não inventei, como o João disse, na época ele era key user. Como eu falei, eu sou provavelmente o mais novo daqui. Na época que você era key user, Júnior, os processos, a tecnologia de integração, a integração em si dos sistemas eram muito menores, a tecnologia que existia na época não permitia uma questão de você ter essa telemetria do processo como um todo, né? Então, ter essa forma de fazer essa observabilidade em plataformas igual a Dyna3, que é especializada para isso. Ou seja, não adianta você tentar desenvolver na mão isso aí, não adianta você usar ferramenta só SAP ou ferramenta não SAP, você tem que usar a plataforma que foi criada para trazer esse fim a fim, tá? Então, dá para fazer, só que tem uma maneira certa de fazer. E lembrando o seguinte, a observabilidade também entra no processo do ciclo de vida da solução. Porque a gente sabe que hoje em dia a solução começa pequena, vai aumentando e vai tendo mais integrações. E você ter observabilidade para você fazer essa evolução digital é primordial. Cara, isso é muito legal. Agora, quando a gente vai falar sobre soluções e tecnologia, etc., todo mundo fala assim, isso aí funciona na prática, tem caso, tragam cases, né? Todo mundo, velho. O pessoal está também vocês fazem isso. Não, eu quero ouvir um case, porque falar é bom, PowerPoint, né, é excelente, atenção, aceita tudo, eu quero a prática. Tem cases sobre assim, exemplos práticos sobre observabilidade, cases de sucesso óbvios, que você fala assim, puxa, isso aqui é uma empresa de altíssima complexidade, isso aqui é um processo que a gente trabalhou, e olha o sucesso que deu quando a gente implementou essa cultura, ou essa metodologia nova de observabilidade que a gente está discutindo aqui nessa tarde aqui. Já tem cases bem interessantes, Júnior. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho do como habilitar isso no ambiente de SAP, né? Acho que o pessoal acaba ficando meio... Opa, qual que é a mágica, né? Igual você perguntou para mim, Júnior, pô, é verdade isso aí, né? E aí, essa junção, seria Software One e Dynatrace, com essa missão de trazer observabilidade para o processo de negócio quando o cliente tem SAP, criou um desenho, né? Então tem um produto. Então a gente acabou conceituando toda essa solução. É o seguinte, aqui tem duas situações, né? Existe uma solução aqui, né, que é base para a gente de observabilidade, e a gente, como software, desenvolveu, né, Fabrício, uma complementar à solução da Dynatrace. Então, vamos começar pelo Igor. Então, antes da gente, vamos dar spoiler, Igor, do lado da Dynatrace, o que vocês estão fazendo nesse mundo de observabilidade e como que implementa isso? Porque a gente está falando aqui só no âmbito mais conceitual, tá? Indo para a prática. Como é que você habilita uma solução? Que solução é essa? E como que, na prática, você coloca isso? Se eu tenho uma empresa, como é que eu implemento isso na minha empresa? Bom, primeiro de tudo, né, a Dynatrace tem um back-end para atender as aplicações do mundo moderno. O back-end ele escala de uma maneira absurda, né? Então não importa se a sua empresa é uma startup, está começando com poucos clientes, ou se você é uma das 1000 da Forbes aí, que tem muitos clientes, tem negócio no mundo todo. A gente tem um back-end próprio para processar
essa quantidade astronômica de informações que as nossas aplicações produzem hoje. Né? A maneira de você monitorar, então, no passado, a gente fala assim, vai instalar um agente. A Dynatrace tem um agent, que é um agente que coleta todas as informações das aplicações, mas a Dynatrace também integra com todos os padrões abertos de mercado. Então, hoje, a gente fala muito em OpenTelemetry, né, que é o padrão aberto da comunidade para você gerar telemetria de aplicações, então, métricas, trace logs, né, a Dynatrace suporta isso, a gente recebe todos esses dados, e a gente tem uma API para receber todo tipo de integração. Então, o que acontece? A sua aplicação, e ela pode ser SAP, pode ser qualquer outra aplicação, ela pode produzir uma quantidade astronômica de dados. A Dynatrace recebe esses dados, ela cataloga, ela contextualiza e ela dá as respostas, né? E a grande vantagem, o grande diferencial da Dynatrace para o mercado é a gente não simplesmente gera métrica e você configura valores e fica gerando alerta. A gente tem uma inteligência artificial que ela começa a entender os comportamentos dessas aplicações e informar que a aplicação está desviando do que era esperado. Então, por exemplo, tem uma aplicação, eu gosto muito do exemplo de uma aplicação dessas de ticket de refeição. Na hora do almoço está todo mundo usando. É normal que na hora do almoço o tempo de resposta suba de 200, 300 milissegundos para 500, 600 milissegundos. Isso é normal. Se ele chegar a 1 segundo, é um problema. A Dynatrace entende essa sazonalidade das aplicações e te gera os alertas automáticos. Então, isso dá um ganho no dia a dia para quem opera, muito bom, porque você não tem mais que, quando a aplicação sobe, eu tenho que configurar o alerta para ela. Não, a Dynatrace está aprendendo, e conforme a aplicação vai mudando, ela vai te informando que ela está melhorando ou piorando as condições. Cara, isso é muito legal, porque na minha cabeça aqui, eu acho que de muita gente já fala, né, Fabrício, de APM, software de APM, há muito tempo, né? 2012, 2013, né? E tem vários softwares de mercado, que é óbvio que a gente está falando da Dynatrace, a gente está falando da Dynatrace, né? A gente não ia falar diferente. Mas esse conceito de APM é bem antigo. E se eu pudesse colocar aqui para você uma pergunta, então qual que é a diferença daquele APM padrãozão lá, que monitorava a aplicação, olhava, gerava os alertas e logs, etc., né? Com as soluções lá da AWS 2009, 2010, né? Aquele monte de soluções de logs. O que mudou para agora? A IA é realmente um divisor de águas para soluções de APM agora? Porque pelo que você está falando, ela sozinha já vai aprendendo coisas que antes era o cara do suporte que ficava olhando, Exato. né? O cara do monitoramento ficava olhando ali, né? E você tinha que ter um exército de gente monitorando. É isso mesmo? A IA é o diferencial, né? A Dynatrace, desde que a Dynatrace existe como plataforma da Dynatrace, a IA faz parte da plataforma. A IA não é uma solução que a gente parafusou em cima de outras coisas. Quando a Dynatrace surgiu, uma plataforma que conhece hoje, ela já surgiu com inteligência artificial no centro da plataforma. Então, todos os dados que entram na plataforma, eles alimentam essa inteligência artificial para você poder ter um ganho maior de tempo de resposta, você ser informado dos problemas antes que eles aconteçam. Então, por exemplo, a gente tem desde sempre a IA causal, quer dizer, meu usuário está lá no front-end fazendo cliques, está fazendo uma ação ali, está comprando alguma coisa, ele faz um clique, esse clique começa a demorar mais, né? Ou ele começa a ter erros. Só que a culpa não é do front-end, a culpa está no banco de dados, a culpa está no back-end que parou de responder. Então, a nossa IA, ela te fala, olha, o tempo de resposta, os cliques ficaram mais lentos e a causa raiz é o banco de dados. A causa raiz é uma API que essa aplicação consome e que está no terceiro. Então, a IA não é só para você monitorar e gerar um alerta, para também te gerar as respostas, né? Imagina você, no passado, tinha aquela chuva de alerta, e aí você tinha que ir lá e entender o que está acontecendo. Putz, depois de 2 horas, 3 horas, um dia inteiro, olha, tem uma API do Bacen que caiu. Não, agora na vez te fala, você consome uma API, essa API está fora. Então, isso acelera o tempo de resposta para você pôr a aplicação para o ar de volta. Eu me lembro, Fabrício, que antigamente eu trabalhava numa empresa e a gente fazia monitoramento. E aí você ia disparando alertas para o cliente. E, né, porque o sistema de monitoramento, o software de monitoramento lá, ia dando os alertas e ia mandando e-mail para o cliente. E aí ia 3 mil alertas, 4 mil alertas. Aí tinha um dispatcher para poder fazer um filtro dos alertas, qual que era um alerta de verdade, qual que era um falso positivo, né? Porque às vezes era só um comportamento. O que nós estamos aqui discutindo é, se você ainda está com dúvidas, se você tem que implementar uma solução de observabilidade na sua empresa, você está perdendo tempo e dinheiro, certo? Está perdendo tempo e dinheiro. Você precisa de muita gente olhando e ser humano falha, né? Sim. Agora, Fabrício, para você agora, porque talvez alguém vai falar assim, mas eu tenho SAP, eu já estou no Rise, ele já está todo monitorado pela SAP, está tudo certinho, tudo. Eu tenho talvez já um Dynatrace já implementado lá, tá bom? E aí está tudo resolvido, eu não preciso de mais nada. E você anda por aí contando uma história, e lá no Summit também foi contada essa história, que fala, não, você precisa de mais alguma coisa. Isso é discurso de vendedor mesmo, de cara que quer vender alguma coisa a mais, né? É vender, né? Vender a dificuldade para, né?
criar dificuldade para vender a facilidade, como diria antigamente, ou realmente sim, a gente tem uma solução complementar que é importante a toda essa solução da Dyna 3? Não, temos a solução complementar, Júnior, e inclusive, colocando o que você comentou aí sobre tempo e dinheiro, pô, acho que todo mundo que tem SAP aí passa na pele, né? Ah, dá um problema, você tem que chamar ali pro War Room o cara de ABAP, o cara de Basis, o cara do PO, o cara do BTP, o cara de Fire, o cara do banco, o cara do SO. Olha só, gente, quanta gente envolvida num problema que às vezes, depois de 3 horas, opa, é uma autenticação, um certificado que está expirado. Exato. Então, assim, não é papo de vendedor, isso aqui as empresas sofrem na pele isso aí, né? E tem empresas que são muito sensíveis ao processo de negócio, que cada minuto parado da produção, ou de venda, ou até manutenção numa fábrica, cara, é um prejuízo, é um risco muito alto, né? E nós criamos essa solução junto com a Dynatrace, né? E que elas se conectam, elas se complementam, como o Júnior disse. Eu vou até pedir aqui para a produção colocar minha telinha para apresentação aí para o pessoal ter visualmente esse conceito, né? O nosso produto chama Power Connect, tá? Ele é instalado do lado do SAP, instalado do lado do Dynatrace. Então, o nosso Power Connect, e não importa a versão do SAP, então pode ser um ECC, pode ser um S/4HANA on-premise, pode ser um RISE, pode ser produtos da cloud da SAP, o BTP, pode ser soluções de cloud da SAP, como SuccessFactors, Ariba, não importa, pode ser Java, BAP. Nosso produto, ele coleta os dados de logs, traces e tabelas de negócio de maneira fidedigna e manda para a plataforma do Dynatrace. E aí, lá no Dynatrace, a gente usa as capacidades, né, da inteligência artificial, que lá na Dynatrace chama o Davis, né? Toda essa capacidade de armazenar e gerenciar e colocar o contexto das informações, que é o Grail. Tem toda uma questão de automatização à resposta, Júnior. Dá até para você implementar o auto-healing de uma solução, por exemplo, né? E aí o pessoal está até olhando aqui na minha tela, né? A gente usa para vários casos de uso, pode ser para segurança, pode ser para performance, pode ser para o próprio processo de negócio, pode ser para um projeto impactante para você medir o antes e o depois. Quem nunca sofreu com grandes projetos SAP que, poxa, atualizou o SAP, antes a ordem de venda saía assim, agora está demorando, agora tem muito problema, agora o usuário está reclamando. Se você não tem essa medição do antes e depois, né, você sofre demais. E aproveitando ainda, minha tela está aqui compartilhada com vocês, pessoal. Esse aqui é a carinha do Dynatrace, tá? Ele é uma solução totalmente SaaS, tá? E rapidinho eu vou passar aqui com vocês o seguinte, questão que o Igor falou de, poxa, a própria plataforma e ela ir descobrindo o que você anda fazendo no ambiente. Então tem aqui o Smart Topology, que ele vai populando aqui o que você está colocando adicionalmente, vendo como é que esses componentes estão se comportando, como que eles se conectam, né? Tem a questão dos dashboards, tá? Aqui eu estou trazendo até um dashboard de negócio, de integração, né? Tem a questão da identificação de problemas, e aqui, uma coisa interessante no Problems, né, aqui do Dynatrace, é o que o Igor falou. Pô, você identificar algo que você já conhece, já tem mapeado, pô, isso é fácil, né? E quando você não tem mapeado isso, e você tem uma solução que ela mesma entenda o que está acontecendo no seu ambiente e toma decisão falando assim, ó, esse é um problema, né? Igual eu estou mostrando aqui na tela, né? Que o próprio sistema identificou que teve uma degradação do seu ambiente SAP. O próprio Davis, olhando os logs e traces, fazendo essa trituração dos dados que eu comentei no início, nesse caso aqui ele viu que, por exemplo, o job ficou 10% mais lento, e aí ele identifica que isso é um problema, e ele já trazer a questão que o Igor falou, pessoal. Ele te mostrar assim, ó, em qual momento que isso aí aconteceu,
que estava sendo executado no ambiente, o que ele acha que pode ser o problema. Imagina quantas pessoas você evita de estar ali, né, trabalhando e gastando dinheiro e tempo, que o Júnior comentou, né? E tem a questão também da automação, né, da resposta. Então, ele também tem uma solução de workflow. Tipo, acontece alguma coisa, você manda reexecutar um processo, você abre um ticket no seu sistema de ticket, você manda reexecutar, você manda executar alguma ação. Então, assim, é um negócio que deixa a operação muito, muito performática, sabe, Júnior? Acho que é um negócio assim que para a SAP encaixa muito bem, tá? Produção, pode ir. A questão do você tem um alerta, né? E você tem diferentes grupos na empresa que precisam responder para aquele alerta. Então, antes de você mandar esse alerta para algum lugar, você pode consultar quem é o dono daquele artefato, quem é o dono daquela aplicação, e fazer o Dyna fazer uma pré-processamento disso, enriquecer com informações do ambiente e mandar essa notificação já mastigada para o usuário, né? Então, inclusive, a gente tem muitos clientes que entregam isso com o Teams e eles começam a fazer uma operação meio chatbot. Chegou um problema, já recebe a notificação ali com aquela informação mastigada, e às vezes, se você já tem uma base de conhecimento, olha, quando isso acontece, a gente faz isso, você já pode, a partir daí, disparar a correção da aplicação, né? Eu vou reiniciar um processo, vou fazer um clean up uma tabela, coisa do tipo. Aí você tem uma base de conhecimento, você usa isso dentro do workflow. Ou seja, o Power Connect ele é uma ferramenta robusta, complementar, que turbina, né, a observabilidade, né? Sem o Power Connect vai funcionar a observabilidade? Vai, né? O que eu estou entendendo aqui vai, mas você vai perder a chance de dar aquela turbinada, de automatizar ainda mais, porque a gente não pode falar aqui também que, não, a solução ela é incompleta da NetEase. Não se trata disso, mas se trata de você realmente trazer uma camada adicional para o seu processo de observabilidade, para facilitar ainda mais a vida de quem está ali no dia a dia, né? Então, ele facilita muito a vida. Ou seja, gente, essa história de analista de suporte, monitoramento, 24/7, aquela galera que ficava assim, né, lá no NOC, né, parada ali, esses caras vão ter tempo de fazer 30 televisores com vários dashboards. Coisa maravilhosa, assim, parecia monitoramento da CT ali, né? Você colocava ali aquele monte de tela. Só bolinha verde e vermelha, né? Isso aí tá com os dias contados, então, com essa cultura. Eu tô falando cultura aqui, porque eu acho que vai além da ferramenta, né? Você tem que ter uma mudança de pensamento, de modelo mental, quando você fala entre a diferença de monitoramento e observabilidade, né? Vocês concordam com isso? Sim. Concordam? Não, concordo. Eu acho que, assim, o Command Center não vai morrer, mas a maneira como ele trabalha muda, né? Você tem uma característica que está tudo verde, fica o pessoal olhando verde, de repente alguém, tem um negócio fora, que não tem nada vermelho, mas tem um negócio fora. Então, esse é o primeiro problema. O Command Center clássico, você tinha que configurar tudo. Era na mão, todas as configurações. E muitas vezes o que estava com problema não estava configurado. Eu tive uma vez um cliente, há muitos anos atrás, uma outra ferramenta, que ele reclamou, olha, quando tá vermelho, não tem nada acontecendo. Tá tudo verde, de repente, gente reclamando. Aí descobriu que a aplicação dele tinha mudado completamente e que não estava sendo monitorada, porque ele não mexeu na monitoração. Isso com o Dyna 3 não acontece. Com o Dyna 3, a aplicação vai mudando, ele vai entendendo que novos componentes, novas coisas, e ele te gera um alerta mais inteligente. Então, quando o Command Center vê que tem um alerta vermelho, ele sabe como atuar, sabe como envolver as pessoas corretamente, e às vezes nem o War Room gera. Já informa a pessoa, já informa os problemas, já informa a linha de código, como corrigir. Vocês estão dizendo, você está falando, estou ouvindo minhas vidas passadas. Eu me lembro que depois que você fechava um projeto que fazia a implementação e setup e migração, o time de deploy passava para o time de gestão continuada. E ali que fazia toda a parte de setup, né? O que vai monitorar, quais são a instalação de agentes, o que eu vou colocar aqui, a aplicação e etc. E isso sempre era, desculpa o francês, uma merda, porque às vezes o cliente esquecia, né? Porque você dava para ele assim, um Excel, eu lembro claramente como se fosse um Excelzão com 70 linhas para ele falar, flega o que você quer que monitore. E se ele esquecesse de flegar uma coisa que o cliente disse, ou para o analista, né, de deploy aqui, que fez o deploy da solução, ou o próprio cliente, ia para a parte de gestão continuada, de monitoramento, e aí não monitorava aquilo que você falou, passava batido aquilo. Que nós estamos aqui discutindo aqui, que na cultura de observabilidade isso não passa, não acontece. O que tem que ser observado, vai ser observado, sem a necessidade de um ser humano ir lá e falar, olha, esqueci de falar que tinha que monitorar, sei lá, né, o carrinho de compras aqui desse site. Exato. E você tem capacidade de Dyna 3, você pode fazer configuração por código.
Então, o teu desenvolvedor, quando está desenvolvendo um componente, tem um novo componente, ele pode definir coisas no código dele, que a hora que a aplicação sobe, ela já configura o Dynatrace com o que ele precisa. Então, tempo de resposta, taxa de falha, throughput, isso vem automaticamente. Mas ele pode ter uma métrica de negócio, por exemplo, quantas vendas eu estou fazendo por minuto e o valor dessa venda. Isso é uma métrica importante para ele. Ele define isso na aplicação dele, num arquivo específico lá, na esteira de deploy, esse arquivo é processado, é enviado para o Dyna, a aplicação já sobe, emitindo os golden signals e mais sinais de negócio, que para aquela squad é importante. Então, você facilita a agilizar o processo. Porque agora o cara não tem que falar assim, olha, eu tenho que esperar a aplicação subir, depois eu vou lá na UI, configuro. Não, a aplicação já sobe sendo monitorada. E, inclusive, essas metas elas podem ser usadas para verificar, num teste de carga, se ele está atendendo negócio, não só TI, entendeu? E Júnior, e para SAP, com o Power Connect, justamente esse ponto é habilitado. Você conseguir trazer dados de negócio para você monitorar o negócio, para você fazer a observabilidade do negócio. Não só infra, não só aplicação, erro de TI, erro dump do SAP, quem está acostumado aí. Ele também possibilita o seguinte, os gestores de negócio entenderem como é que está a cadência do negócio dele. Por exemplo, tem muita empresa que trabalha em batch. Pô, tem que coletar as ordens de venda até tal hora, porque eu tenho que fazer toda uma planilha, uma malha de entrega, né? Eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que entregar uma obrigação legal financeira, eu tenho que entregar um pagamento para o banco. Então, assim, e a área de negócio, ela tem que garantir que aquela cadência está executando corretamente. E às vezes o problema não é nem de TI. O problema é dos usuários, o problema é comunicação, a gente sabe que tem muito turnover, né? Então, assim, o processo quebra, não é TI em si, né? Mas você dá essa observabilidade com as tabelas de negócio para a área de negócio entender como é que ela está se comportando é fundamental também para você elevar o nível ali, né? Dá um exemplo aí para a gente, então, Fabrício, na prática, de como isso funciona. A gente está falando muito aqui, processo de negócio, né, tudo, etc., né? E aí fala, tá bom, mas que isso parece processo de negócio, né? Dá um exemplo aí de prático de um cliente que foi implementado, como é que funcionou, e o que te acha essa história de monitorar processo de negócio, né? O que é isso, né? Quando a gente fala de observabilidade. Legal. Júnior, eu vou trazer aqui um caso, então, real, tá? Acho que o pessoal já está vendo aí na tela, um resuminho, tá? Foi um que a gente apresentou em Las Vegas, na conferência anual da Dyna, tá? E é de uma empresa, né, da Coca-Cola, a Hellenic, que é gigante essa empresa. Então eu já trouxe aqui, poxa, para mostrar o seguinte, a solução Dynatrace com Power Connect atende uma empresa dessa, pode atender qualquer empresa, tá? Então a gente está falando de uma empresa que é invasadora da Coca-Cola, imagina complexidade de comercial, logística e fabricação que esses caras têm, atendendo 29 países, né? Tendo aí, ó, 33 mil colaboradores, outro indicador aí, 1,8 milhões de clientes, né? Então, assim, tudo é muito sensível, né? Então, a observabilidade aqui cai como uma luva, porque os donos do negócio, eles não querem ficar um segundo sem captar uma ordem de venda. Imagina quanto vem de ordem de venda, por exemplo, em 28 países, né? Então, a ideia foi, nesse caso aqui dessa empresa, atuar num macroprocesso chamado Order to Cash, que é o quê? Desde captura da venda até o recebimento, né, dos clientes. E aqui, em apenas 6 meses, Júnior, eles conseguiram reduzir em 10% os incidentes. Por quê? Nessa de você observar, você vai já ajustando o sistema, você vai diminuir o número de incidentes, né? Então, menos parada, mais dinheiro para a empresa. E também foi reduzido em 30% o tempo de resolução dos problemas. É o que o Igor falou. Pô, 3 horas numa empresa dessa aqui, não dá, cara. É muito, muito dinheiro, né? Esse processo de negócio, né, são processos complexos. São caminhões parados, são um CD pequeno, que sem um caminhão parado não consegue emitir nota, ele não sai, entope todo mundo lá. Então, ele vira um problema físico dentro da empresa. Né? Então, você está monitorando um processo de negócio que se ele não for tratado, ele vai gerar um problema físico. Vai chegar gente e não vai conseguir entrar no CD para descarregar ou para carregar. E deixa eu só colocar mais uma telinha aqui para o pessoal que está online, para eles entenderem a complexidade aqui, tá? Então, aqui é um desenho macro do processo
da HBC, né? Onde o processo em si de captura de ordem de venda, olha só, ele tem um sistema do call center, ele tem um sistema B2B, porque provavelmente eles fazem negócios com os grandes distribuidores e tal, tem o portal do consumidor, tem o Dynamics como CRM, tem o Salesforce para apoiar vendas e tem mais EDI de clientes. Então imagina essa complexidade, tá? Que acaba coletando essas ordens de venda, entrando nesse processo dentro do SAP, e aí ele passando por todos esses passos aqui. E dentro do SAP passa pelo S4HANA, passa pelo EWM, passa pelos sistemas de logística, de distribuição. Então, assim, pessoal, não é algo simples de você implementar a observabilidade. Então, o Power Connect com o Dynatrace habilita isso aqui de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais rápida de você implementar. Então, acho que voltando aqui, o Alan, para o pessoal aqui, nesse contexto, eu acho que, assim, para as empresas que querem buscar excelência operacional, é primordial a observabilidade. Então, realmente, é muita gente envolvida, muito cliente, muito dinheiro, muito, sabe, tudo é muito, né? Se você fosse complementar agora aí as palavras do Fabrício, sobre casos de uso, a quem se destina a isso? Assim? Se a gente fosse falar assim, olha, tudo bem, o Fabrício já mostrou aqui as empresas, acho que para todo mundo funciona, mas qual aquele cara que você fala, esse aqui se encaixa perfeitamente nesse cenário de observabilidade, de ter Dynatrace, de ter Power Connect? Qual que é a característica para eu falar assim, olha, eu estou aqui na empresa, cara, eu estou ruim, eu não tenho observabilidade, eu tenho monitoramento. Como é que são esses casos de uso? E o benchmark talvez que a Dynatrace tenha para você poder contar para a gente. Olha, hoje é difícil as pessoas sobreviverem sem observabilidade. A observabilidade que a gente fala de meta, log, trace, e conseguir entender todas as dependências da aplicação, isso é muito complicado você viver sem isso. Porque o pessoal vai entender o que eu estou falando aqui, né? É raro, mas acontece, né? Olha, tem um componente ruim lá. Eu lancei um componente novo, pus em produção e a aplicação continua usando o componente velho, porque alguém não configurou um negócio e a aplicação está com o componente velho. Quantas vezes não fica lá por 6 meses e ninguém vê que uma parte dos clientes ainda chega no componente velho por um erro de configuração? Então, você precisa ter uma visão dizendo, olha, eu fiz uma mudança, não deu o resultado que eu tive, porque não deu o resultado que você teve, porque você tem uma dependência que não foi satisfeita. Então, isso é falando de observabilidade. Agora, quando a gente fala do negócio, e o slogan da Dynatrace é veja o seu negócio como nunca antes, que a gente tem que envolver o negócio. Muitas vezes a TI está ok lá e o negócio está funcionando. Eu fiz uma campanha, né, e a campanha está dando resultado. Então, vamos imaginar, hora, intervalo do Fantástico, fiz uma campanha de venda. Todo mundo vai comprar. Aquela hora que o serviço está sendo bombardeado com requisição, e pode ser que até está tudo em ordem. Está tudo escalando, o comércio está funcionando, mas o usuário vai comprar lá e diz não tem produto. Como não tem produto no estoque? Tem um erro de negócio ali. E eu preciso poder atuar nisso, porque você investiu uma fábula de dinheiro nesse intervalo do Fantástico lá, e o resultado que você está querendo ter não tem nada a ver com a TI. Então, é um problema de negócio. Então, hoje, as nossas aplicações, elas são cada vez dependentes de coisas que a gente não tem controle. São parceiros que, de repente, não tem um SLA correto com ele, que ele para de funcionar, e eu monitorar o negócio, conseguir garantir que toda essa redependência está me atendendo e ajudando a atingir os objetivos de negócio. Bom, a gente já está partindo aqui já para o final, né? O tempo passa, né? A gente está aqui, o papo tá bom, né? Mas está partindo do final. Então, assim, para a gente finalizar aqui, eu queria ouvir de vocês dois. Primeiro, Fabrício, qual que é a vantagem? Qual que é o ganho, de fato, tá? De eu implementar observabilidade dentro do meu processo ali de, vou chamar de monitoramento ou de tecnologia, de monitoramento de negócio, não importa. Qual que é o ganho mesmo? E se a gente fosse falar aqui de business case, como é que ele para de pé para a gente poder realmente convencer as pessoas, falar assim, olha, traz a gente para bater um papo mesmo, porque você tem ganho. Quais são esses ganhos? Quais os benefícios? E o que você já viu por aí de resultado positivo? Você fala, olha, teve esse caso aqui que foi, olha, ele ganhou, teve um ganho de escala nesse ponto aqui. Eu acho que o principal é financeiro, tá, Júnior? Acho que não foge disso aí. E aí eu classifico em 3 tipos, tá, do ganho financeiro. Primeiro, o custo. Então, você consegue otimizar o custo da sua operação, né? A gente está falando pessoas ali envolvidas, hora extra, headcount,
Mas também tem a questão da produtividade do negócio, que é você conseguir fazer as coisas muito mais rápido, é igual o Igor falou, né, você maximizar aquele tempo ali que você investiu, o dinheiro que você investiu, né, então é ganho financeiro na veia. E também tem a questão do risco, né, eu acho que cada vez mais a transformação digital entrou nas empresas, entraram nos processos, e isso acaba gerando dependência, né? Eu vou dar um exemplo aqui de fábrica, falou muito de varejo, aí, ordem to cash, venda e tal, né? Vou até dar um exemplo de um outro tipo de empresa, indústria de base, por exemplo, né? Uma indústria de aço, por exemplo. O negócio é conceituado, o negócio é baseado num investimento, num mega do investimento, cria-se aquela fábrica gigantesca, né? Investimento aí, a gente tá falando bilhões e tal, né? E o que você precisa fazer? Manter aquilo ali gerando aço, cara. Então, assim, não pode parar. Num caso desse, um processo de manutenção é tão crítico quanto um de captação de ordem de venda, por exemplo. Por quê? Você não pode deixar aquele negócio parar, Júnior. Se parar um equipamento daquele lá que interrompe a produção do aço, o prejuízo é muito grande. Então, cada negócio vai ter o seu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, ou vamos dizer assim, não calcanhar de Aquiles, mas assim, a sua natureza. E aí, então, a observabilidade, eu acho que ela tem que ser aplicada de uma forma que realmente traga esse respaldo financeiro, ou seja, diminuindo o custo, aumentando receita ou evitando riscos financeiros, né? Deixa eu até trazer um outro exemplo ainda. Empresas que são reguladas por agência nacional, seja de energia, saúde, as empresas que possuem essa concessão, elas têm que seguir o quê? Normas, regras e tal, né? E tem indicadores, né? Se ela falha, o que acontece? Multas. E as multas geralmente são altas, né? Seja numa concessionária de estrada, de energia, de água, de saúde. Então, é muito pesado. Então, assim, eu iria nesses 3 pilares aqui de justificar uma solução dessa, né? O Fabrício mencionou, né? A gente fez inclusive são clientes nossos hoje, né? A gente fez uma POC no Pix de um banco, né? E durante a POC, ficava assim, na madrugada, o Dynatrace informou que o Pix estava com problema. A gente fez um deploy, ele informou que o Pix estava com problema. E assim, isso era recorrente. Na quinta-feira, ele estava com o Pix fora, era o desenvolvedor correndo, corrigindo o código, mandando a produção no quente. Ele falou assim, a gente voltou o deploy, o desenvolvedor corrigiu isso ao longo do dia, na noite seguinte fizemos o deploy e o Pix não ficou fora. Olha o tanto de dinheiro que você deixou de perder. Primeiro que você não perde transação, né? Era muita transação de empresa, que você está pagando taxa, então entra a receita para o banco, né? E é um desenvolvedor que, quando ele faz a correção do código, uma pressão lá, a chance de coisas que não foram testadas direito para a produção e ter outro problema é grande. Então, a informação, ela veio e te mostrou, tem um problema, você desfaz aquele problema e corrige. Isso é um ganho que você não justifica, porque você investe na plataforma, te dá muito mais retorno que o valor que você investiu nela. Seja, Júnior, vou pedir para a produção aqui colocar um dashboard lá da HBC com relação a essa preocupação do negócio, né? Aqui, por exemplo, pessoal, vocês estão olhando aqui um dashboard construído lá no projeto da HBC, né? Onde eles monitoram as operações de venda que estão acima de 30 segundos ou abaixo de 30 segundos. Né? Por quê? Operações acima de 30 segundos de captação de ordem de venda, nesses 28 países, geram um prejuízo, geram uma diminuição da receita muito grande. Né? Então, olha o nível que você consegue chegar. E aqui eles estão monitorando real time. Não é um BI que o cara vai fazer uma extração de dados do SAP, que vai jogar para uma ferramenta de data, que vai jogar para uma solução de AI, que vai cuspir um relatório. Ó, essa semana tivemos pedidos com lentidão. Vamos fazer o quê? Já morreu. Já passou, já. Já passou. E no nível de venda que esses caras têm, é muita venda. Esse dinheiro já foi embora. Porque se não comprou deles aqui, comprou de outro. Que é bens de consumo. Então, assim, se não tem lá, eu compro em outro lugar. Perfeito. Simples assim, né?
Então, olha só, nesse dashboard o pessoal está até olhando aqui, ó, é 5.250 pedidos abaixo de 30 segundos e 14 acima de 30 segundos. Isso já gera um alerta para o negócio, falando, meu amigo, tem algum país, tem algum produto, tem alguma logística que está sendo afetado. E olha só, você dá essa resposta para o negócio, assim, ó, está acontecendo uma certa lentidão, e você saber identificar aonde está impactando para o negócio tomar uma decisão se vai fazer alguma campanha ou vai escalar esse problema ou não, sabe? Em real time. Então, é a questão da telemetria, do Open Telemetry, né? Então, isso aqui é aplicado na veia, pessoal. Pode voltar aí, produção. Isso é muito legal. Acho que a gente fala desse nível de solução tão avançada, né? É difícil alguém olhar, né, e falar, eu não preciso. É muito complexo falar assim, ah, não, eu já tenho tudo, eu não preciso. Ou você já tem implementado na sua empresa e ok, independente da solução, ou então está atrasado, está correndo risco. Porque o que a gente está entendendo aqui, a gente está entendendo que a gente percebe que a observabilidade vai trazer, ou ela traz o ganho de escala, porque eu reduzo o custo, ou porque eu evito perder, né, ter perdas altas, reduzo o risco, né, o famoso loss avoidance. E com isso, eu estou tendo ganho da mesma forma, né? Agora, para encerrar aqui, tá bom, eu estou aqui no podcast, estou acompanhando aqui o pessoal aqui lá na Trend, Software One, eu quero ouvir mais sobre isso, eu quero, puxa, como é que a gente faz para poder ajudar, né, os nossos clientes, ajudar o mercado a implementar esse tipo de solução, como é que funciona isso, né? Ei, Fabrício e Igor, né? Como é que é o processo aí para fazer esse trabalho? A gente ajuda a criar um business case? A gente faz POC, a gente faz try and buy, né? A solução é cara, ela se paga. Conta aí um pouquinho, talvez assim, para a gente poder encerrar. Como é que funciona isso? Eu estou interessado. Joia. Sim, acho que primeira coisa é realmente chamar a gente para fazer esse bate-papo mais específico para a empresa, tá? Para a gente identificar esses casos de negócio, né? Identificar a maturidade que a empresa tem com relação ao monitoring, com relação à observabilidade, que ferramentas eles já possuem, que sistemas que estão integrados, tá? E aí a gente cria um business case, um plano, Júnior, para poder realmente ir adotando isso como se fosse uma jornada. E até provocando aqui o nosso amigo Igor, a Dynatrace tem até um processo de ajudar o cliente a subir essa maturidade muito bacana. Você não precisa já implementar o estado da arte, né? É como o Igor falou, a plataforma está preparada para apoiar o cliente desde o estágio inicial até um estágio muito mais avançado. Ou seja, Igor, o processo é esse. A gente vai lá primeiro, vai conversar com o cliente. A partir da investigação que a gente fizer com o cliente, a gente vai desenhar uma jornada para ele da implementação desse método de observabilidade com base nas plataformas que a gente acabou de discutir aqui durante esses últimos 50 minutos. Exato. E quanto custa isso? Vai me falar que é de graça. A gente faz de graça? A gente cria essa jornada e entrega na mão do cliente? Exato, a jornada, sim, né? A gente prepara todo esse plano para ele, e aí, validado com o business, cara, aí sim o cliente vai investir numa coisa que ele realmente entende que vai ter retorno, Júnior. Não é uma tentativa, vamos dizer assim. O cara tem que ser muito mesmo devagar para não convidar a gente para ir lá, né? A gente consegue para mostrar os resultados. Porque assim, na Atriz a gente gosta de fazer em produção. Claro que ninguém vai ser louco para as coisas em produção no quente, mas a gente faz homologação, põe em produção, para o cliente ver no ambiente dele que não é só PPT com alertas bonitos, é o ambiente dele, né? Então, esse exemplo que eu dei desse banco foi em produção, foi um problema de produção, e a gente gosta que isso aconteça em POC, porque a gente mostra para o cliente que com o Dynatrace ele vai ter uma melhoria. E claro, o cliente ele não tem nada. Vamos imaginar que eu cheguei no cliente, hoje é muito difícil chegar num cliente que não tenha nada, pelo menos uma solução open source ele está usando para monitorar alguma coisa, mas ele está num estágio muito inicial. Você faz essa observabilidade, ele começa a entender, ele começa a melhorar os processos dele. E a Dynatrace vai acompanhando, a partir do momento que ele vira cliente, como ele evolui nisso para aumentar a maturidade. Então, a gente não precisa ser um cliente extremamente maduro para usar a plataforma. A plataforma se adapta à velocidade do cliente. A gente sabe que, junto com essas mudanças, tem mudanças de cultura. E a Dynatrace vai ajudando você a mudar a cultura
para melhorar a maturidade e ter um negócio mais estável. Ô Júnior, só confirmando, até 4h30 que a gente está aqui, putz, muito pouco tempo, realmente fica o convite para chamar Software One Dyna3 para conversar, mas antes apareceram 2 perguntas aqui, a produção mandou aqui para mim. Tem 10 minutinhos que você estava encerrando agora, para a gente poder entrar agora para as perguntas, mas antes, pode pegar as perguntas aí? Para aquelas pessoas que falam assim, não vou nem convidar porque isso é muito caro. Minha empresa é um porte, não tem esse tamanho todo aqui, não, é caro demais essas soluções que estão falando aí. Qual é a resposta que vocês dois dão para quem está ali? Já, eu sei que você está pensando nisso, eu sei que você pensou nisso, falou assim, é caro. Qual que é a resposta para isso? Para mim, cara, é que a gente fica sem entender. Boa. Eu acho que muitas vezes, as pessoas não entendem o impacto. E a hora que a gente mostra o impacto, que a gente consegue evitar, o negócio para em pé. Entendeu? O problema não é o valor financeiro que você gasta na plataforma. A vantagem é o quanto você evita de problema. A gente tem clientes que falam, eu com o Dyna3 eu durmo à noite. Isso é qualidade de vida, é negócio estável. Né? Então, eu tenho certeza que a gente consegue conversar, a gente consegue montar um business case que vai atender e caber no orçamento, caber no budget, no que a empresa precisa. Vai parar de pé o caso. Exato. Business case, né, Júnior? A gente não está falando, é matemática. Invisto 10, traz 20, então, assim, cara, realmente, como você falou, pessoal, chamem a gente para conversar, vale a pena. Não deixe chamar a Dyna3 Software para bater esse papo sobre observabilidade, se precisar fazer um workshop na sua empresa, se a gente precisar ir lá convencer o board, apresentar o business case, te ajudar com o business case, a gente faz isso. Mas vai lá, Fabrício, a gente tem aí 9 minutos para 2 perguntas. Joia. Vou falar sobre 2 perguntas, porque a gente está com o tempo curto aqui, mas uma delas aqui é o seguinte, qual o benefício disso nas salas de crise, né, nos war rooms, que a gente, quando o Júnior trabalhava lá de suporte, era o WhatsApp, quais são os benefícios efetivos para a sala de crise, né, ou para evitar a sala de crise? Na minha opinião, é que você muda a cultura, né? Eu trabalhei em muitas empresas, né? Desde o tempo que eu trabalhava com serviço, você estava no War Room lá, tinha cara entrando em servidor, olhando log no servidor, e aí cada um num servidor diferente, a aplicação tem 4, 5 componentes, cada um olhando uma coisa, em horários diferentes. O Dyna3 está tudo em contexto. Então, aí o CEO na época perguntou, o que eu faço para o pessoal não entrar mais em servidor? Fala para no Dyna3 primeiro. Todo mundo começou a entrar no Dyna e as respostas estavam lá. E a War Room acabou. Entendeu? Você tinha um war room de 2, 3 horas, um war room de vários dias, em poucas horas, acho problema, corrige e a coisa avança. Então, para esse tipo de crise, o objetivo da plataforma da Dyna3 é, primeiro, acabar com os war rooms, né? Você ter o problema, saber a resposta, a war room nem abre. E quando abrir um war room, a gente sabe que isso acontece, não tem como evitar, você tem as informações para que ela seja o mais rápido possível, você tem as respostas para poder atuar e corrigir. E ele dá relatório de causa raiz? Dá relatório de causa raiz. RCI, RCA, cliente para o pé, né? Exato. E isso tem outra vantagem, né? Hoje, com a plataforma Dyna3, na geração atual, que a gente chama de terceira geração, você tem os documentos, notebooks dentro da plataforma, são documentos que você pode compartilhar, você faz a análise com as evidências da plataforma e compartilha aquele documento dentro da plataforma para todo mundo. Então, todas as pessoas que recebem esse documento conseguem ver toda a análise que foi feita. Olha, estava lentidão aqui, aí eu refinei, achei esses elementos, olhei esses registros de log que estavam com problema, achei que a causa raiz era o banco que não estava respondendo. Então, você normaliza a conversa para todo mundo. Exato. E aí tem também, né, o conflito de interesse, né, quando você está no war room, cara, você está lá com problema, não está saindo a nota, vamos restartar esse serviço, restartou, funcionou. No outro dia, para isso aí virar um problema, ter o RCA, realmente evitar que ele vai se repetir, a gente sabe que acontece, tem operações que sim, realmente isso acontece, mas isso aí acontecer 100% das vezes é muito difícil, né? E quantas vezes você não reinicia um serviço que ele não volta, ele não resolve o problema. Exato. E aí você fala assim, pô, eu não tinha que ter reiniciado, eu tinha que achar a causa. Dá espaço para uma pergunta só. Tá? Mais uma pergunta. Mas antes de você responder, as outras perguntas, gente, a gente vai dar um jeito de responder e fazer chegar até vocês, tá bom? As respostas aí, a produção se vira depois. Vai lá. Exato. É o seguinte, esse é interessante, hein? No caso de empresas que possuem atualmente outras soluções, Datadog, por exemplo, o que a Dyna3 entrega além e
E também como eu instalo o Power Connect com o Dynatrace no meu ambiente, tá? Deixa eu responder até a questão do Datadog, tá? O nosso produto Power Connect homologado pela Dynatrace, e isso traz uma vantagem competitiva muito grande para a Dynatrace, porque entrar dentro da aplicação SAP é um negócio, é um bicho de 7 cabeças. Sabe que é uma plataforma muito mais fechada e tudo, e esse nosso produto homologado pela SAP, certificado pela SAP, que funciona em qualquer tipo de produto SAP, traz um benefício muito grande para quem tem, por exemplo, Datadog, mas não tem esse nível de adentramento dentro da aplicação SAP, né? Inclusive de trazer dados de negócio. Mas é o seguinte, eu vou deixar o Igor agora falar o que o Dynatrace entrega além do que o Datadog. Não só a Datadog, como os outros concorrentes, né? A Dynatrace, ela sempre propõe inovação para o mercado. Quando a gente criou a plataforma Dynatrace aí, em 2015, 2016, ela já nasceu com inteligência artificial no centro. Quando a monitoração na época não tinha inteligência artificial, quando as nuvens estavam surgindo e quando essa complexidade estava só começando. A Dynatrace, naquele momento, já vislumbrou que o volume de dados era grande e que não dá para a gente ficar achando causa raiz na mão, né? Quando a Dynatrace traz a plataforma terceira geração, com o Grail, né, e o Grail é só um dos componentes da nossa plataforma, a gente tem um banco de dados contextualizado. Então, é muito comum que a gente tenha tudo contextualizado na UI de uma plataforma, mas por trás são back-ends diferentes. Você não consegue relacionar um log com uma métrica. No Dynatrace você consegue. Então, você consegue, por exemplo, emitir um evento de negócio e saber qual foi o trace que emitiu aquele evento de negócio. Então, olha, uma nota não está sendo emitida e o processo que está falhando, o trace está aqui. Então, a gente tem toda essa correlação. Então, a gente consegue dar um contexto que a concorrência não consegue dar. Então, a gente consegue fazer as coisas funcionarem com muito melhor desempenho, e a gente consegue, inclusive, fazer o business case para atender esses casos. Eu tenho certeza, se você tem um concorrente e está usando o SAP, quer testar o Software One, o Power Connect do Software One, testa com o Dynatrace e traz os seus casos para um concorrente com o Dynatrace, que vai ser muito mais feliz. Eu tenho certeza que a gente consegue mostrar um ganho de desempenho, um ganho de retorno. Pessoal, como instalar o Power Connect com o Dynatrace na tua empresa? Chama a gente vai explicar. O Power Connect instala em média em 1h30 no seu ambiente SAP. 1h30. Exato. Então, você vê como que é fácil, é rápido, é um produto já pronto, já consolidado, mais de 5.000 instalações pelo mundo, tá, Júnior? 5.000 instalações. Exato. Não é um produto a ser provado, já é um produto que funciona. Exemplo, o case que eu mostrei aqui. Aliás, as POCs de Dynatrace com Power Connect, elas não são para provar se os produtos são bons ou se funcionam. Não é isso, tá? Quando a gente faz uma POC, na verdade, é simplesmente para pegar um pedaço do processo ali, implementar e fazer um monitoramento para você saber como é que ela está na prática ali. Porque esses produtos não precisam ser testados. Exato, é para avançar o seu business case. Então, chama a gente para conversar. Vamos lá, gente. Ô, Júnior, só um recadinho que eu queria dar aqui. 19h20, estaremos lá no SAP Now. Então, quem for no SAP Now, né, apareça no nosso stand, vá lá tomar um cafezinho. Pô, vamos falar melhor aqui de observabilidade SAP, impacto de RISE, sabe, BTP, esse tipo de coisa. Vai ser um prazer, né, recebê-los lá no SAP Now. Ótimo. Então, gente, obrigado pela participação de vocês. Se você está assistindo aqui online, obrigado pelo tempo. Se você está assistindo offline, em outro momento, que não é hoje, dia 15 de agosto, obrigado também. E espero que a gente tenha contribuído, né, colaborado. Acho que a intenção aqui era trazer um pouco mais nossa luz sobre esse termo, sobre esse conceito de observabilidade. E quem sabe, não é uma promessa, a gente não faz um desse hands-on, né? Um podcast hands-on, onde a gente vai abrir mais telas para mostrar na prática, assim, ao vivo, online ali, para a galera mais técnica, né? Hoje não foi um podcast, né, um bate-papo muito técnico, mas a ideia é que no próximo, quem sabe, a gente traz algo mais técnico. E tem aqui uma informação aqui. Estava da produção. Muito obrigado. Que é para me despedir de vocês, que o tempo já acabou. Obrigado, Tico, pelo seu tempo, está vindo aqui com a gente aqui. Fabrício, pelo seu tempo. E vamos para o próximo, né? Logo mais teremos novidades sobre Software One, Dynatrace, Power Connect. E vai lá no SAP Now que a gente vai estar lá para receber vocês. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.